Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, durante todo o processo nessa semana, Deus permitiu colocar uma pessoa no meu caminho, e ao longo dos aconselhamentos junto a essa pessoa, Deus permitiu dar uma palavra um pouquinho dura para ela. Um pouquinho não, uma palavra dura, para explicar para ela que existe a diferença de perder e de destruir. Porque tudo aquilo que a gente perde, a gente tem a oportunidade de encontrar. Mas aquilo que a gente destrói, aí o caminho fica mais longo. Porque aí você já não encontra mais. Aí você precisa reconstruir tudo de novo. E isso dá trabalho. E isso não é simples. E nesse processo de reconstrução, nem sempre o que a gente vai ter de volta é aquilo que a gente perdeu. Então eu quero abrir os olhos da igreja para a igreja tomar muito cuidado. Nós tomarmos muito cuidado. Porque dependendo da nossa conduta, as nossas atitudes, a gente pode perder. Enquanto a gente perdeu, está num nível de preço a se pagar para você tomar posse novamente. Mas depois que destruiu, irmãos, o preço fica caro demais. E talvez a gente não consiga nem reconstruir novamente. Presta atenção, olha esse texto que está em Lucas, capítulo de número 15, verso de número 8, versículo 8. Diz assim, ó. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, o que ela fez? Perdeu. Não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Nós já meditamos outrora nesse texto. Essa mulher, ela só perdeu, e se você olhar nas entrelinhas, está muito claro. Se ela teve que acender a candeia, quer dizer que a lâmpada estava apagada. Se ela teve que varrer a casa, significa que a casa estava o quê? Suja. E se ela teve que buscar com diligência, significa que faltou o quê? Zelo. E Deus vem buscar um povo zeloso e de boas obras. A gente sabe disso. Então guarda algo. A gente pode perder. Por quê? Faltou entendimento. E nessa falta de entendimento, a gente tem atitudes erradas e consequentemente o zelo foi embora. Pronto, é bingo, você vai perder. Mas se eu perder esse objeto aqui, irmãos, perdi ele, e eu procurar e achar, eu vou encontrar ele empoeirado, pode ser que ele tenha um risquinho, todas situações, coisas que são reparáveis. Então tudo aquilo que a gente perde, são aquilo que a gente tem a oportunidade de reparar. Mas aquilo que a gente destrói, aí já não dá mais tempo do que? De reparar. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, a gente pode perder. Quer ver exemplos? Tem gente que fuma, tem gente que bebe. E qual que é a consequência de quem fuma e quem bebe? Ele está com a luz acesa? O que ele vai perder? A saúde. É uma dracma da vida. Agora, para ele encontrar, ele tem que entender que beber está errado, que fumar está errado. Ele tem que varrer a casa, parar de beber e parar do quê? De fumar, e ter zelo, ou seja, vigilância, diligência. Nisso, a saúde que ele estava perdendo, Deus fez no nosso organismo algo tão bom, que Deus é poderoso para o quê? Para regenerar, restaurar o quê? Aquilo que a gente perdeu na nossa vida. Mas se a gente ficar insistindo naquilo, a gente vai destruir o templo, e aí já não dá mais para o quê? E leva ao quê? Ao óbito. Então tem coisas que a gente pode perder e tem coisas que a gente pode o quê? Destruir. Então a gente perde, né? Porque nos faltou o conhecimento, porque nos faltou uma vigilância. Quem aqui não peca? Atira a primeira pedra. E cada vez que a gente peca, pode olhar, é luz apagada, é casa suja e falta do quê? De vigilância. E se a gente ficar persistindo no pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte, é a destruição. Pecou, perdeu. De cara a gente perde o quê? O Espírito de quem? De Deus. O Espírito já vai vir de cara querer convencer a gente, para que ele volte a fazer morada onde? No templo. Aí nós vamos dobrar o joelho e pedir perdão. É o varrer a casa.
e vamos nos esforçar para não errar o quê? Mais. Mas presta atenção nisso. Olha o que está escrito em Provérbios. Capítulo de número 14, versículo 1 diz assim, ó: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Presta atenção nesse verbo derrubar. O que significa essa palavra derrubar? Significa assim, ó, causar devastação. Significa demolir, significa destruir. Então quando ele fala mulher sábia edifica, você lembra a Bíblia falando do homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. E quando é que a gente edifica a casa sobre a rocha? Quando a gente ouve a palavra de Deus e pratica. Mas a Bíblia diz que aquele que não é prudente é tolo, ele não ouve. Ou ele ouve e não pratica. Aí ele edifica a casa dele sobre onde? Areia. Aí vai vir o vento, vai vir a chuva e vai fazer o quê? Derrubar, destruir, demolir. Então o processo de edificação está em ouvir a palavra de Deus e praticar. Mas o processo de derrubar, olha a tolice, está em não ouvir. E guarda algo, em toda a nossa caminhada, você já viu aqueles desenhos que tem o diabinho falando aqui? E tem um anjinho falando aqui? Deus sempre vai colocar diante de nós a bênção e a maldição. Essa é a verdade. E ele vai dizer, escolha, pois tu, aquilo que você o quê? Deseja. Por isso que a mulher tola, ela derruba com quais mãos, irmãos? Mas tem muita gente que fica, é o diabo nada, irmãos. O diabo soprou o conselho errado, ele permitiu vir lá. Lembra quando o Senhor diz assim, ó: bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, não se assenta onde? Na roda do escarnecedor, não se detém no caminho do pecador. Para quê? Para não ouvir a vozinha de quem? Do cão. Aí ele ouve a vozinha do cão, vai lá, faz tudo errado e fica falando, é o diabo. Não, o diabo não, irmãos, destruiu com as próprias mãos. Foi com as próprias, com as nossas mãos nós edificamos a nossa vida, mas com as nossas mãos nós destruímos também. Então a gente tem que parar de vitimismo. Lá no princípio, no Éden, o diabo veio e aconselhou Eva, mas ele catou o fruto e falou, come? Não, ela foi com as mãos dela, e ó, chum para baixo, e depois ela foi levar para Adão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que existe uma diferença entre perder, e existe uma diferença do quê? Em destruir. Quer ver um exemplo de uma pessoa que não perdeu, mas destruiu? E aqui dói. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo do 16 ao 17, diz assim, ó: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Aí ele diz lá, ó: porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Presta atenção, só me perdeu algo no momento. Só que aí ele quis achar tarde o quê? Aí ele começou com lágrimas buscar, encontrou? Porque ele vendeu o direito dele, porque ele destruiu, ele derrubou aquilo que era de direito. Foi sábio ou tolo? Saul, quando ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha, ele fez isso conscientemente. Ele era filho de Isaac, irmãos, descendente de Abraão. Ele cresceu num berço, sendo educado no caminho que devia o quê? Andar. Então chegou uma hora que ao invés dele perder, a conduta dele levou ele ao quê? A destruir. Então tudo na vida da gente passa em primeiro lugar pelo conhecimento e em segundo lugar pelo comprometimento com o conhecido. A Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento.
E para isso, irmãos, a gente tem que mudar o foco da igreja sobre o que ela tem vindo dentro da igreja buscar. Quer ver um exemplo? Texto conhecido. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, diz assim, olha lá. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então presta atenção. Cansaço e opressão, tá aqui, ó, aqui entra doença, aqui entra necessidade financeira, aqui entra problemas familiares, ou essas coisas traz alívio e suavidade para nós? Tem jeito, essas coisas traz cansaço, essas coisas nos oprimem, as contas que se achegam todos os dias para nós pagarmos, isso nos oprime, irmãos, isso traz cansaço, são os problemas do nosso dia, o que? Dia, e Jesus tem uma promessa, ele diz, olha, eu vou te ajudar a aliviar isso aí. Só que olha a direção que ele dá para mim, dá para você. Olha no segundo versículo, versículo 29, ele fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, ele diz o que ali, ó, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as nossas... Irmãos, ele não manda vir aqui querendo o alívio do cansaço, o alívio daquilo que está nos oprimindo. Ele manda nós nos achegarmos até Ele para fazer uma coisa, aprender dEle. Quem aprende dEle vai edificar a tua casa na rocha. Quem aprende dEle vai acender a luz, vai varrer a casa e vai aprender a ter zelo. Aí vai encontrar, aí vai tomar posse daquilo que o quê? Que perdeu. Então a gente chega aqui correndo atrás daquilo que nos traz cansaço e opressão, mas a gente não chega na casa de Deus para aprender com Ele. E olha que interessante, para a gente aprender com Ele, irmãos, a gente tem que vir aqui buscar nos encher de uma coisa, você sabe do que é? Olha o que está escrito em João capítulo 14, versículo 26. Olha o que diz, mas aquele Consolador, quem que é o Consolador, irmãos? O Espírito Santo de Deus, olha lá, que o Pai enviará em meu nome, esse vos o quê? Se você quer aprender, você tem que buscar quem tem que ensinar. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pelo amor de Deus, chega na igreja não buscando as demais coisas, mas buscando o reino de Deus e a sua justiça. Vai se encher do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia fica, ouça o que o Espírito diz, e a fé vem pelo quê? E ouvir o quê? E a fé que cura. Quantas vezes Jesus disse a tua fé? Não aprende com o Espírito não, para ver se vai ter fé e vai alcançar a graça que quer. Irmãos, Ele revela tudo que está em oculto, escondido. Lá no teu trabalho precisa tomar ações, ser assertivos nas condutas, presta para Ele. E aí entra a campanha que a gente está fazendo de terça-feira, por isso não falta. Olha o texto que nós estamos meditando, um versículo só. Provérbios capítulo 10, versículo 8 diz, olha lá, o que adquire entendimento ama. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? E para eu ter entendimento, irmãos, eu tenho que buscar quem me ensina. Eu tenho que vir para a igreja com o propósito que é correto. Busquei o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor fala, olha para as aves dos céus, o lírio dos vales. Um não semeia, outro não tece, Deus cuida de quem? A Bíblia diz que antes de chegar na nossa boca o que a gente precisa, Deus já sabe qual é o que a gente vai pedir, já sabe qual é a nossa necessidade. Irmãos, lembra de Salomão? Salomão pediu o que? Sabedoria e conhecimento para julgar o povo. Também não quer entendimento, irmão, para você guardar para você e ser mesquinho. Porque tudo que Deus dá, que nos ensina, é para a gente ir pregar, é para a gente ir ensinar, é para a gente ir dividir. Ele falou, ide, pregai o evangelho a toda o quê? Aí depois ele diz, expulsando demônios, curando os enfermos. Olha a primeira coisa que ele mandou a gente fazer, pregar o quê? Porque a hora que prega vem a fé. A hora que vem a fé, irmãos, não tem jeito. A gente é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Demônios, não tem fé não para tu expulsar, para você ver se ele sai. Teve um povo que quis expulsar demônio no nome do Deus de Paulo. Aí ele falou, olha, Jesus eu conheço,
Paulo, eu também sei quem é, e você? Ou seja, quem não tem fé não ouviu a palavra. Se não ouviu a palavra e Jesus é o verbo, como é que ele conhece? Ele não conhece o verbo. Como é que ele expulsa demônios se ele não conhece o Deus? E depois ele diz, curai os enfermos. Então, pelo amor de Deus, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder. Não adianta ter uma saúde impecável e a alma indo para onde? Não adianta estar com a conta bancária cheia e a alma indo para onde? Não adianta nada disso. Ama a sua alma. Não tema aquilo que pode destruir o corpo e não pode lançar a alma onde? No inferno. Teme aquilo que pode o quê? Destruir o corpo e lançar a alma no... Aí vem o segundo, olha lá, ó. O que cultiva a inteligência achará o quê? Você sabe quem que é inteligente aos olhos da Bíblia? A Bíblia fala que é aquele que se aparta do mal. Então presta atenção, você tem o entendimento. Você sabe o que tem que fazer. Aí você não pratica, você é inteligente ou é tolo? Vamos botar outra palavra, ou é burro. Essa é a verdade, a gente se torna o quê? Tolo. E o que ele manda fazer com a inteligência? Olha o verbo que está aqui para conjugar, ó. É o que, irmãos? Cultivar, sabe o que é isso? Tem o entendimento? Aí eu fico regando aquilo. Porque vai ter hora que a tentação vai vir e vai querer levar a gente para fazer tudo errado, o quê? De novo, aí Deus fala, rega, cultiva, rega, aduba, porque vai dar o quê? Crescimento. Isso aqui é semeadura. Aprender certo e praticar o bem, isso é semeadura. Pronto, pode se preparar. Vai achar Dracma e vai reconstruir aquilo que o que é? Que destruiu. Mas da maneira que o fundamento é o Senhor, para a honra e para a glória do nome dele. Deu para entender, irmãos? Cuidado, tá? Saiba discernir a diferença de perder e destruir. Mas quem tem entendimento, esse ama a sua alma. E você pode ter certeza, o que ouve e pratica, as bênçãos do Senhor cuidam de vir atrás de... Mas quem desobedece, a Bíblia diz que a maldição também vai atrás, tá? Pode querer fugir para onde for, ela vai acompanhando, juntinho, para a honra e glória do nome do Senhor, porque o amor folga na justiça. Glórias a Deus. E a Bíblia é bem clara, né, irmãos? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E ao que bate, se abre. Então, se perdemos, vamos buscar com inteligência. Mas o mais importante, vamos cuidar para não mesmo perdermos. Glórias a Deus. Aí o versículo, a passagem, ela continua, né? Porque qual do pai que quando o filho pede um pão, vai dar uma pedra? Que quando pede um peixe, vai dar uma serpente? Ou quando pede um ovo, vai dar um escorpião? E continua. Se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pedir. Glórias a Deus. Então cabe a nós estarmos buscando o Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos a perder, para que em momento nenhum a candeia esteja apagada, para que em momento nenhum a casa esteja suja, ou nos falte o temor, o zelo e a diligência para as coisas de Deus. Mas é poderosa a palavra de Deus, que ela continua nos ensinando, pois uma vez alcançado o Espírito Santo de Deus, se não formos continuarmos com o mesmo zelo e com a mesma diligência, podemos também perder. Então não basta só buscar e achar, mas como a palavra do Senhor nos ensina em 2 Tessalonicenses 5, no verso 19, a palavra nos ensina: não extinguais o Espírito. Glórias a Deus. Não podemos extinguir o Espírito de Deus em nossa vida. Glórias a Deus. E como podemos extinguir o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Glórias a Deus. A irmã, ao ministrar o primeiro louvor, ela já deu a chave disso. Trevas e luz não comungam. Glórias a Deus. Cristo e Belial, não há concórdia, não há acordo entre o fiel e o infiel. Por isso, em Efésios 4, no verso de número 27, a palavra vai ser bem clara: não deis lugar ao diabo. Glórias a Deus. Amém, irmãos? E toda vez que nós damos lugar ao diabo, nós não estamos perdendo, nós estamos destruindo aquilo que o Espírito Santo quer construir na nossa vida. Glórias a Deus. Mas eu louvo a Deus porque os irmãos nessa manhã não estão dando lugar ao diabo, mas está batendo, está pedindo, está buscando aquilo que é mais importante, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. E lembre-se, afirmamos que o Senhor abre a comporta dos céus e derramam bênçãos sobre aquele que obedece.
Mas se olharmos e examinarmos também as Escrituras Sagradas, a Bíblia nos garante que Deus derrama chuva sobre os bons e os maus, e bênção caindo do céu também é chuva. Então há pessoas más que também é abençoada. Então não vamos viver correndo atrás de bênção não, porque sermos abençoados não significa que somos bons ou maus, porque a chuva cai sobre os bons ou maus. Mas a palavra nos garante uma coisa: o Senhor repreende e castiga o filho ao qual ama. Então toda vez que alguém, uma palavra ou o Espírito Santo estiver nos repreendendo ou de certa forma nos castigando, é o momento de regozijarmos, porque uma coisa é certa: o Pai nos ama, amém? Glórias a Deus. Então toda vez, irmãos, que Deus levantar alguém para vir à frente e liberar uma palavra de exortação, vamos ficar alegres, não vamos ficar com o semblante pesado não, porque é a manifestação mais clara, segundo a palavra de Deus, que Deus nos ama. Glórias a Deus. Termos bênçãos, termos profecias de bênçãos para a nossa vida, não é certeza de termos o amor de Deus. Quer ver um exemplo? Jeroboão foi abençoado com o reino de Israel, mas Deus não amava. Glórias a Deus. Acabe foi rei, abençoado com o reino, glória a Deus, mas Deus não o amava, glórias a Deus. Mas aquela senhorzinha, aquela pobre viúva que não tinha quase nada, ao Senhor olhar para ela, usou a atitude dela para ensinar todos aqueles discípulos, glórias a Deus, amém, irmãos? Amém.